todos, estamos aqui em mais um capítulo da nossa resenha sobre o Congresso da Endocrino Society, que é um novo formato de comunicação que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia está fazendo. E estamos hoje com a doutora Valéria Guimarães, ex-presidente da SBEM, membro do Conselho Fiscal da SBEM, né, da diretoria. E a gente queria conversar um pouquinho, porque a doutora Valéria já acompanha os congressos da Endocrino Society há muito tempo. O congresso em Chicago, onde ela fez um panorama geral sobre o que significa a participação dos brasileiros, que é muito mais do que um número. Mas gostaria de mais uma vez comentar que, independente do número, novamente os brasileiros tiveram uma participação muito grande agora online, via redes sociais, uma integração muito grande com a própria Endocrino Society, que interagiu com os brasileiros. Então, novamente, os brasileiros estão aí fazendo um papel muito importante, ainda mais que a gente tem essa área de internet muito, né, entranhada aqui no nosso DNA. Então, doutora Valéria, eu queria, antes de você comentar com a gente sobre as pílulas, né, sobre os detalhes, momentos que você destaca do evento, sobre esse novo formato que a Endocrino Society usou, que foi um grande desafio, né? E o que de aprendizado dá para tirar dele? Olha, Cristina, a gente de fato tem que tirar o chapéu para a Endocrino Society de, num curto espaço de tempo, ter criado uma plataforma para atender os anseios dos seus membros, que é de ter as novidades científicas, não perder, né? Já existem mais de 100 anos de congressos ininterruptos e eu acho que eles mostraram que não era um vírus que iria nos parar, né? Então, foi um formato inédito. Você veja bem, eles têm 18 mil membros, 17 mil pessoas foram inscritas gratuitamente, né? Isso é outra coisa impressionante que nós não vimos acontecer em nenhuma outra sociedade. Então, eles abriram acesso. Não são todos membros, tem muitos que eram não membros, mas eu imagino que isso vai até aumentar a filiação à sociedade, e tentaram construir de uma forma dispersa em 2 semanas e nos horários de almoço que a gente pudesse realmente não interromper as nossas atividades e estar atualizado. Então, esse foi o grande feito da sociedade, não deixar a gente na mão, né? Mostrar, nós continuamos aqui. Obviamente, nem tudo é maravilhoso, né, Cris? Então, assim, a gente perdeu, e eu imagino que isso nem seja por conta da sociedade, mas por conta das pessoas que apresentariam as grandes inovações, os grandes dados, aquela ciência que é breaking through, que é turning point, que dá virada. Essas pessoas não apresentaram esses dados, né? A gente vai nos congressos para isso. A gente vai falar, para a gente voltar falando assim, nossa, se eu não tivesse vindo, eu não tinha visto isso aqui, que vai virar tudo, que vai mudar tudo, porque essas pessoas, como o congresso está online, elas apresentam muitas vezes dados muito sensíveis de pesquisas em andamento, elas têm medo da fotografia, da clonagem, das coisas, então elas não apresentam. Então, acabou que nós tivemos um congresso num formato diferente, mas baseado em revisão. Então, nós tivemos, em vez de ter um CBEM, nós tivemos o CBAEM, entendeu? Nós tivemos um outro formato que foi de grandes revisões de temas, que foi ótimo também, porque a gente também se atualiza do mesmo jeito, a gente revê, tem coisas que a gente estava perdendo numa outra área. Então, isso foi bom. E também essa linguagem de revisão traz muito jovem, né? O jovem que está iniciando na endocrinologia, principalmente nessa endocrinologia mais de ponta, ele não consegue acompanhar muito a coisa mais acima. Então, o conceito já de revisão mais mastigado traz muita gente próxima. Essa foi outra coisa boa. A outra coisa difícil... inclusive, você fez um comentário a respeito do jovem. Apesar de todas essas dificuldades, eu acho que não só a Endocrino Society aprendeu, mas quem estava dando palestra também teve que aprender ao mesmo tempo como lidar com algumas novas ferramentas, né? Com certeza, todos nós. Isso que a gente percebeu, o que acontece no meu sistema e no seu, a coisa não dá certo ali, a gente viu acontecer isso no mundo inteiro.
Porque outra coisa boa do Congresso foi que ele foi muito internacional. Então, as parcerias foram com a Europa, foram com a América do Sul, conosco aqui no Brasil. Então, você via que a pessoa estava ligando o computador, principalmente as que eram lives mesmo, ligando o seu computador aqui na Europa e na América do Sul ao mesmo tempo. E, às vezes, dava pane num deles lá. Então, esses problemas da plataforma também aconteceram, mas eu acho que, como acontece com todo mundo, ninguém nem deu bola, sabe? No primeiro dia, então, que deu um overbooking, foi um sufoco, dava aquela impressão, meu Deus, vamos perder tudo, mas não foi. Depois eles consertaram, colocaram no ar, foi tudo bem. A sensação que dá, inclusive, é que é o seguinte, os jovens, eles estão muito conectados, né? Então, Muito. de repente, essa conexão obrigatória que foi necessária, acabou fazendo uma conexão grande dos jovens até participando de debate que às vezes eles não tinham oportunidade, a gente conversou com o Dr. Paulo também sobre isso, né? A possibilidade de você estar com os jovens envolvidos, porque muitas vezes não tem condição de viajar, não podem pagar o congresso e de repente tiveram a oportunidade de uma integração que eles nem poderiam prever. Cris, o chat aberto foi maravilhoso, porque tem gente que tem vergonha de fazer pergunta, de levantar e ir ao microfone, se expor, às vezes pelo bad English, por alguma coisa, mas ele escreve. Então, o chat aberto foi fantástico. E, assim, muito bonitinho, assim, da nossa sociedade aqui, é que as pessoas se identificavam. Oi, eu sou fulano de Ponta Grossa. Oi, eu sou fulano, sei lá, de alguma cidade do Maranhão. Então, eu achei bonitinho. Pode ter alguém que tenha achado feio por aí internacionalmente, sempre acho, mas eu achei muito bonitinho o jeito espontâneo de se apresentar dos jovens brasileiros, né? E é uma coragem, jeito espontâneo, né, da participação, porque eles apresentavam e tiravam foto deles mesmos, deitado no sofá ou deitado na cama assistindo o congresso. Então, assim, bem a gente mesmo, entendeu? Mas é que eu acho que isso faz parte exatamente desse universo comum deles, né? A gente já conversou em outras ocasiões sobre esse novo normal, né? Esse sistema normal deles é comum para eles, né? Faz parte. E, doutora Valéria, a gente sabe que foram muitos dias, diferente do congresso tradicional, né? Lá presencial e etc. Foram muitos dias de debates, apresentações. A gente até ouviu um comentário sobre muita gente assistindo mais as gravações do que os ao vivo, com por possibilidade de horários. E o que você destacaria para a gente? Apesar da gente saber, você comentou agora sobre a questão de alguns dados de pesquisa terem um pouquinho mais segurado, mas em função do que você acompanhou, o que você daria como destaque, como algumas coisas mais importantes para você do Congresso? Olha, Cris, eu tentei acompanhar as lives mais do que as gravações, porque era exatamente isso que eu estava buscando. Deixa eu ver o que está tendo aqui de inovação, o que eles vão colocar, né? Então, assim, eu vou citar algumas coisas, porque a gente também não tem muito tempo, mas, assim, vamos começar pela palestra inicial, que foi a que colocou a situação do Covid no mundo endocrinológico, né? Teve um mapa que foi colocado, depois eu posso até mandar para você, mostrando o Covid, o mapa da obesidade, o mapa do diabetes e o mapa da Covid, e como eles três se entrelaçam. E você vê que os países com piores, com maior número de casos e com maior número de mortes, são aqueles onde a obesidade e o diabetes estão também acontecendo. Então, os mapas, eles têm uma intersecção que é impactante. Você não precisa falar mais nada, você já sabe a importância de ter que se tratar, e a importância da endocrinologia no contexto da Covid, né? Então, esse mapa foi a abertura, tá? Foi exatamente quando deu pane também, porque ai, meu Deus, né? Então, né, essa foi uma importante. A outra coisa que em seguida foi o manejo do paciente diabético em tempos de Covid, mostrando uma palestra maravilhosa, mostrando que o paciente ele é todo inflamado, o paciente que está hospitalizado. Então, os hipoglicemiantes orais, eles têm que ser retirados, porque eles acabam dando um monte de efeitos colaterais. Eles não foram estudados para aquele paciente super, hiperinflamado. E a única droga que consegue resolver uma hiperglicemia é a nossa querida insulina, né?
que é a grande mãe de tudo, que é o hormônio que repõe o que foi perdido. Então, a atenção, a chamada de atenção mesmo, a gente sabe que não só os endocrinologistas, mas os intensivistas, as coisas, tirar todos os hipoglicemiantes, deixar a insulina ali para fazer o serviço dela, né? Outra coisa muito importante, numa outra palestra live, foi o futuro da telemedicina, né? O futuro da tecnologia entrando na vida do médico, na vida do paciente, na vida dos trials, o redesenho dos ensaios clínicos, na vida como um todo, e todos os conflitos éticos envolvidos nisso, os conflitos de segurança, os conflitos de não ter o toque, os conflitos de quem... E se isso redirecionar para outro lado. Então, isso também foi uma palestra maravilhosa. E eu quero, assim, eu me foquei muito nisso, porque eu fiquei muito impressionada. Eu acho que na verdade, eu acho que é um point of no return. Isso daqui nós vamos ter que trabalhar enquanto sociedade, enquanto Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, junto também com associações que lidam com ética, com segurança, para a gente construir, inclusive, legislações que protejam esse relacionamento que é tão precioso entre o médico e o paciente. Nisso também, Cris, a quantidade de apps que estão sendo desenvolvidos exatamente para agregar a essa tecnologia. Obviamente, no diabetes, muito mais, porque eles já estão agregando sensores a tudo isso na telemedicina, então aqui já aparece tudo, eu já discuto com você, daqui já vai para outro canto, já vai talvez para a farmácia, para emitir o meu pedido, já vai para uma lista para o laboratório para fazer os exames. Isso tudo sem escrever, sem ter um papel, sem ter nada. Outros apps para transformar a sua voz em escrito, que facilita demais toda a conversa. Então, isso daí nós vamos assistir, Cristina, eu acho que isso aí vai ser uma reviravolta. Doutora Valéria, você fez três muito comentários interessantes aí, que eu queria ver se você complementava, que é o seguinte, por essas três destaques que você apresentou, 3, 4 destaques agora nesse nosso começo de conversa, mostra um congresso muito prático, né? Com muito do que está acontecendo, né? Exato. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo. E tem que ser, viu, Cris? Daqui para frente, você tem que resolver a questão agora. As coisas são muito rápidas, você lida com isso o tempo inteiro no jornalismo e você tem que dar resposta para esse paciente agora. Entendeu? Para o que é que o meu membro, o meu associado está querendo ouvir? O que é que ele precisa resolver dentro do consultório? Então, muito isso, viu? Então, são temas muitíssimos práticos. Outro, as dificuldades da perda de peso, né? Não ignorar isso, as inúmeras dificuldades, a gente tem até batido, mas assim, não sobrecarregar o paciente, tem tantas variáveis com esse negócio do emagrecimento, assim, deixar realmente de não sobrecarregar o paciente com aquela culpa, né? A chamada de atenção, mais uma vez, para cirurgias bariátricas, mostrando que essa nova técnica, até a técnica de sleeve, que é uma técnica excelente, mas 50% dos pacientes voltando ao peso normal, né? Então, talvez um não preparo do paciente ideal, está chamando a atenção dos médicos endocrinologistas sobre isso, né? A velha história da menopausa e do ganho a perda da cintura, minha filha, e eu falo com meus pacientes, gente, não é só no seu endereço, é no do chinês, do japonês, vamos aceitar, porque é a coisa mais incrível. Você ganha essa massa gordurosa, ela está delimitada na sua cintura, você não perde por nada nesse mundo. Você pode fazer o exercício que for, que a perna murcha, o rosto murcha, a cintura não afina. E assim, existem múltiplas hipóteses que ali seja um grande centro, né? A cintura da gente, a obesidade abdominal, que eu estou dizendo, por fora, né? Abaixo da pele, ela talvez seja um grande centro de reserva para você poder usar se um dia você for traumatizado e tiver que entrar na UTI, é dali que você vai tirar. Então, é como se o organismo estivesse preparando você para envelhecer. E você vai tirar suas reservas, sua poupança está aqui, se você precisar, você vai tirar daí. E a gente quer perder isso. A gente quer, né,
Então, assim, mostrando de novo isso e vamos embora largar a cintura e ser feliz, entendeu? Doutora Valéria, você falou uma série de questões que a gente sabe que quando o pessoal volta dos congressos, né, sempre traz esses formatos, as pesquisas, a parte de ciência muito forte, e a população atualmente ela tem que lidar com a ciência o tempo inteiro, porque a notícia é a ciência, né? E o que dá para perceber nesses primeiros comentários que você fez agora é que, por exemplo, entrevistas como essa que a gente está fazendo, elas passam a ter um alcance, porque como elas são abertas e são de fácil acesso do mundo inteiro, mostrando a preocupação que os endocrinologistas, né, e não só os brasileiros, mas do mundo inteiro, que foi um congresso que tem essa abrangência mundial, sobre as pesquisas que estão sendo feitas e os cuidados que as pessoas têm que fazer, né? De repente, você acredita, então, que um congresso aberto, com resenhas como essa que a gente está fazendo, onde os destaques são a parte prática, será que assim a população vai entender a importância que tem um congresso médico dentro da rotina dela do dia a dia? Eu acredito que sim. Eu acho que uma resenha, por exemplo, no fim de cada dia de congresso, dizendo os pontos chaves daquilo, mas num formato facilmente traduzível e aplicável para o paciente, não só ele dá mais valor no próprio médico que está cuidando dele, como ele entende mais a endocrinologia. Ele entende, tem gente que não sabe nem o que é endocrinologia e nem o que o endocrinologista faz. Então, esse impacto, se a gente conseguir transformar isso em informação digerível para o grande público, e ele fala, não, então meu endocrinologista está fazendo certinho comigo, é desse jeito mesmo, né? E isso também, muitas vezes a gente vê também, eu que trabalho em várias sociedades americanas de tireoide, já trabalhei em vários comitês para apoio de pacientes, a gente vê que muito médico, muita coisa confeccionada para o paciente, quem lê é o médico. É muito curioso. É como se o médico fosse lá ver, nossa, deixa eu ver o que está sendo escrito aí para o meu paciente, para eu poder saber quando ele me perguntar. Então, as coisas direcionadas ao paciente têm um alcance médico também, bem mais amplo, tem um alcance para o jornalista, né, Cris? Tem um alcance da mídia, tem um alcance para todo mundo, certo? Para todo mundo. Eu acho maravilhosa a ideia. Doutora Valéria, você teria mais algum destaque que você tenha? Porque eu sei que você faz um monte de anotações, você tem ligado muito essa questão de, inclusive, compartilhando com as pessoas nas redes sociais, sobre essa ligação que você até colocou, né? Porque, de repente, você tem diversas questões na área de endocrinologia ligadas a uma pandemia da Covid-19, né? Você destaca mais algumas coisas? Eu destaco sim. Eu separei assim para o final as coisas mais relacionadas à área que eu lido, que é a área de tireoide, né? E é uma área e essa, apesar de ter sido uma grande revisão, é uma coisa muito nova. Então acaba sendo de inovação que foi de dois aspectos. Um trial para nódulo benigno. Como você diminuir o nódulo benigno daquele paciente sem precisar de fazer uma cirurgia, sem abrir. Então, existem vários tipos de alternativas não invasivas, como a radioablação, a radiofrequência, etc. E houve um ensaio que comparou a radioablação, que é você ir lá com o laser, queimar aquele nódulozinho, fazer ou a radiofrequência, ir lá e destruir, através de uma frequência de ondas, aquele nódulo. E os dois métodos foram maravilhosos, pouquíssimos efeitos colaterais. Então, uma picadinha de agulha pode ir lá e fazer aquilo murchar. E a radioablação foi um pouquinho melhor nos nódulos mais sólidos, com muita celularidade. A gente pode saber disso quando chega o laudo da punção, que mostra se ele é muito celular. Aí você pode escolher um método ou outro. Então, é uma tendência para nódulos benignos que estejam incomodando ou apertando alguma coisa no pescoço, né? Então, esse foi um trial que foi mostrado. E o outro, talvez o mais importante em termos de inovação, é o que se refere àquela doença que coloca o olhinho para fora, que é a exoftalmopatia
da doença de Graves, né? Então, essa doença, então, nos 2 últimos anos, foi uma reviravolta na endocrinologia, porque finalmente nós compreendemos a fisiopatologia dessa doença, né? Nós identificamos o fibroblasto atrás do olho, que é uma célula que pode virar tanto gordurinha quanto músculo, como realmente a célula que é atingida pela doença autoimune. E essa célula atingida, ela não só inflama, como ela ou produz mais célula gordurosa, ou produz mais músculo e acaba jogando o olho para fora, porque isso aqui, o conteúdo é ósseo, né? Então, se não tem para onde o olho inchar, é atrás do olho, ele vai para frente. Então, nesse sentido, entendendo essa fisiopatologia, também sabendo os receptores que essa célula tem e entendendo a doença autoimune dela, foi possível a gente desenhar alguns anticorpos monoclonais que vão lá e bloqueiam, separam a célula do anticorpo, né? De quem está brigando com ele, querendo inflamá-lo. Então, aquele sujeito assim, é da turma do deixa disso. Espera aí, turma, vamos afastar você de você, que aí você não vai inflamar, certo? São os anticorpos. Essa turma chama-se anticorpo monoclonal. Ele não deixa um brigar com o outro. Fica bem aqui no meio e não deixa. Então, esses anticorpos começaram a aparecer há uns 2, 3 anos atrás em pesquisa. O primeiro foi o rituximab, a primeira geração, que mostrava uma melhora, mas, infelizmente, o efeito foi modesto. Ele fazia uma depressão de linfócitos B, que produziam anticorpos, e dava um pouco de efeito colateral. Não foi muito bom. Aí apareceu a segunda geração, que foi o tocilizumab. Esse daí já foi um pouco melhor, que ele atuava na cascata inflamatória das citocinas, inibia o receptor da interleucina 6, tinha um efeito razoável, mas o problema é o seguinte, o grande problema, aliás, dos anticorpos monoclonais, e quando ele sair, a briga volta. Então, é exatamente isso. Todo anticorpo monoclonal você tira, o problema pode voltar. Então, teve muita recorrência com ele. Então, aí a gente também ficou tristinho. Oh, meu Deus, será que não vai ter nada mais importante? Aí chegou o da terceira geração, que é o teprotumumab, que é, de fato, uma coisa incrível. Ele acabou de ser aprovado pelo FDA e ele é um inibidor exatamente no receptor onde tem a ligação da briga. Então, você percebe que o olho volta para trás, chega a voltar 2 milímetros, a pálpebra desce, os sinais inflamatórios praticamente desaparecem. É uma coisa assim, muito impressionante já na primeira tomada. E foi mostrado o ensaio de fase 2 deles, que mostra que até 72 semanas, quer dizer, mais de um ano, não teve recorrência. Então, isso foi uma coisa assim, o efeito, nós vamos ter alguma coisa que vai sustentar o efeito, né? E que pode ser realmente alguma coisa que tire o corticoide da jogada, porque durante 50 anos nós tratamos essa doença com corticoide, que é ótimo, não tem problema nenhum. A gente sempre iniciamos tratando corticoide oral, depois vimos que corticoide oral dava muito efeito colateral, passamos para corticoide EV, que é ótimo, mas vimos que no corticoide EV tem gente que só resolve 60%, tem 40% que não resolve. Então, a gente precisava de um remédio que resolvesse esse cestinho. E parece ser essa terceira geração. Entretanto, o que ninguém fala, só faz a conversa a favor, como você mesmo disse, a gente tem que pontuar, o balão não tem nada que seja 100%. Eles mostraram os problemas também do remédio. Então, nem tudo é céu de brigadeiro. Há uma grande quantidade de alopécia. Então, o que é alopécia? Caiu o cabelo todo. Então, o olho volta para dentro e fica careca, você vai ter que... Tá? Escolha difícil essa, hein? Não, mas é porque o problema do olho, Cris, não é só estético. É que pode apertar o nervo óptico e pode dar cegueira, pode dar visão dupla, pode dar tanta coisa que é tão difícil para o paciente. Então, mas assim, essa é uma discussão, é igual à da história da cirurgia bariátrica. Você tem que sentar e falar o seguinte, olha aqui, tem um remédio, quer tentar? Mas desse lado é isso e desse lado é isso. A decisão então, a alopecia
uns espasmos musculares que a gente não esperava, uma perda da capacidade de ouvir, uma diminuição da audição. E aí, a grande discussão, por isso que eu falei isso tudo, para chegar nessa grande discussão, porque daqui a pouquinho esse remédio chega no Brasil e a gente tem um pouquinho de medo de ser vendido como o máximo, porque ele, de fato, se você vê o antes e o depois, é algo que a gente nunca viu, mas não ser feito o contrapeso dele. E a discussão é a seguinte, veja bem, aonde que ele age? Ele age nesse receptor dos fatores de crescimento, que é o mesmo receptor de insulina, certo? De hormônio de crescimento. Esse receptor chama-se IGF, que você já ouviu falar muitas vezes. Então, você melhora um problema, mas você pode, no fundo, se você for usar isso 2 anos, você está criando um grande problema para o paciente, criando uma resistência ao GH e aumentando a glicose dos pacientes. Então, e aquele paciente que for um intolerante à glicose, um pré-diabético, ele pode tornar-se diabético nesse tratamento. E aquele paciente, entendeu, que tiver algum outro problema relacionado a GH, então você está criando resistências. Para resolver um problema, você cria um outro. Então, é uma coisa, é um avanço espetacular, mas ele tem que ter o contrapeso. Então, eu achei maravilhoso o enfoque sem conflito de interesse, abordando esses anticorpos monoclonais na doença de Graves. Então, muitas vezes, então, quando existe uma grande novidade, não só na endocrinologia, mas na ciência, que a gente estava esperando assim, há muito tempo, que faltava aquele medicamento, faltava aquele tratamento, faltava aquele conhecimento, a gente se encanta demais, né, com os resultados. Se encanta, nossa, agora isso aqui vai resolver demais, eu tenho um paciente que vai se beneficiar, etc. e tal. E muitas vezes fica sempre para o finzinho aquele efeitozinho colateral, que é um problema do medicamento, que é uma limitação, etc. Pois, dessa vez, esse debate foi muito feito em todos, tal qual nós falamos lá na cirurgia bariátrica, nos medicamentos para obesidade, nos medicamentos, no tratamento do diabetes na Covid, como eu falei lá atrás, e muito foco em efeito colateral e de medicamentos tranquilos, sem conflito de interesse, mostrando que nem tudo é maravilhoso e que essa discussão tem que ser feita claramente entre o médico e o paciente, principalmente nesse mundo de mídia que a gente vive. As propagandas são muito fortes para todos os lados e, às vezes, com outros interesses escusos. E a gente, então, tem que pôr o pé no freio, porque nem tudo é maravilhoso. Então, nós estávamos, em relação a isso, nesses anticorpos monoclonais, foi maravilhoso. Foi assim, foi dissecado o problema de cada um, entendeu? E a importância de você conversar com o paciente. Foi um turning point nesse tratamento, vai melhorar a vida de muita gente, mas existem os riscos e a gente tem que estar preparado, tanto o médico quanto o paciente, para enfrentá-los, caso haja decisão de usar esses medicamentos. Então, amei. Eu acho que o caminho em tudo, na vida, vai ser essa transparência. Eu acho que o paciente, o médico, a relação médico-paciente, a relação, acho que com todo mundo, se ela não for verdadeira, se ela não for transparente, você não agrega, você não segura, você não fideliza. Então, isso é maravilhoso, sabe? Eu achei que talvez a gente já esteja aí nesse novo mundo, de falar as coisas claramente como elas são, né? Porque ninguém também está afim mais de ser surpreendido, né, Cris? Com notícias que não são exatamente que depois a que são, a gente, né? E a gente tem que desmentir, né? Nós estamos vendo isso, né? Vai, desmente, vai, desmente. Né? Então... Vai dizer para que isso, né? Então, assim, a ciência tem mostrado isso claramente. Esse momento Covid que nós estamos vendo tem desmistificado um monte de coisa e mostrado que realmente a mentirinha tem uma perna curtíssima, não é nem curta, tá quase manca, essa pererê.
não dá conta de sustentar, né? Pois é, doutora Valéria, a gente queria te agradecer, até o Congresso Endocrino Society também abriu essas novas possibilidades da gente criar novos debates, novas entrevistas, novos formatos na área de comunicação aqui na SBEM. Então, a gente aproveita o aprendizado que a Endocrino Society deu com esse novo formato do evento e traz um novo formato de análises da visão de vocês sobre os principais debates, a logística e a estrutura desses congressos internacionais e os nacionais também, que estão indo pelo mesmo caminho. Eu adoro esse formato, Cris, você sabe que a gente está crescendo nele juntos, aprendendo muito sobre isso. Eu acho que a gente tem feito do limão a limonada e está ficando gostosa está até bem interessante. E eu acho que essas coisas vão chegar, novos ingredientes vão chegar. O grande desafio vai ser realmente convencer os pesquisadores a entregar seus dados, né? Isso que vai ser. Eu respeito, eu entendo todo esse sigilo em volta disso, mas vamos ver o que vai acontecer. Tudo está mudando, eu acho que vai ser bom. Então tá, a gente agradece. Muito obrigada mais uma vez, né, Cris, pelo convite, pela lembrança do meu nome. Imagina. Mais uma vez, então, a gente agradece. Obrigado por vocês terem acompanhado esse nosso novo espaço, né? São as resenhas dos congressos. E a gente aguarda vocês em outras oportunidades. A gente ainda tem mais uma entrevista, então, na verdade, esse bloco de resenha analisando o Congresso da Endocrino Society 2020, o ENDO 2020, conta com o Dr. Paulo Miranda, a doutora Valéria Guimarães e o Dr. César Boguchevski, da diretoria da SBEM Nacional também. E fiquem atentos, porque de agora em diante a gente vai ter sempre um espaço novo aqui de comunicação para facilitar o entendimento de vocês através de vídeos e entrevistas com especialistas. Doutora Valéria, mais uma vez, obrigada aí pela sua participação. Obrigada, Cris, como sempre. Prazer, viu?